Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Já estamos no ar, esse é o Godcast by Bethlehem Ministry. Seja muito bem-vindo aqui em mais um episódio do nosso Godcast. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo tão bom que o Senhor tem nos dado. Glorifica teu nome e nos abençoe, Senhor, em tudo aquilo que vai acontecer aqui durante este episódio. Glorifica o seu nome, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos aqui no episódio de hoje, um episódio mais do que especial. O episódio de hoje está VIP. Nós temos hoje um convidado amigo, um dos braços do Ministério do Belém a partir dos Estados Unidos, um companheiro do nosso ministério, Breno Gomes, nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Breno, por estar aqui conosco. Muito obrigado. Faz-se acompanhar a sua esposa, a irmã Adriana Gomes. Seja muito bem-vindo, irmã Adriana. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite aí. Viemos aqui falar um pouco da história da formação da igreja aqui nos Estados Unidos. Graças a Deus a gente participou, né? Teve lá no começo e foi uma bênção muito grande aqui, acho que para o país, para essa decisão, né, do Ministério do Belém de se implantar aqui no estado da Flórida. Hoje a gente vê os frutos, né? Isso então, é verdade. Foi muito bom, muito legal. Muito obrigado, Breno. Obrigado. Sei que você é um homem de business, tem uma agenda super lotada e conseguiu estar aqui conosco. Nós agradecemos, o Godcast agradece, em nome do pastor Joel Freire Costa, também na nossa produção, pelo tempo que vocês, conseguiram para estarem aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, e eu sei que é de bênção aqui para todos nós e também para os nossos ouvintes o programa de hoje. Olha, o Breno, ele é brasileiro, é isso, floridense, reside nos Estados Unidos da América já há muitos anos, ele é empresário e fez parte da história da igreja desde o comecinho. Então essa é uma das razões porque o Breno está aqui conosco, acompanhado da sua esposa Adriana, que para nós constitui de um privilégio e um enriquecimento aqui no nosso Godcast de uma forma muito especial. A gente fica muito feliz. Você que está aí do outro lado, você pode ficar à vontade para se inscrever nas plataformas digitais para não perder aquilo que vai rolar aqui. Muita coisa boa vai acontecer aqui, neste episódio de hoje, nesse programa. Eu tenho certeza que vai trazer luz, ao entendimento da história da nossa igreja. Nossa igreja é marcada por histórias, E esse é o tempo de 30 anos do nosso ministério. E hoje nós queremos perguntar para o Breno, que está brilhantando, junto com a irmã Adriana, aqui o nosso Godcast. Breno, qual é a expectativa para os 30 anos da igreja, o Ministério do Belém a partir dos Estados Unidos? Pois é, eu acho que celebrar, né, é sempre muito bom, né? Foi aí 30 anos de caminhada, acho, do Ministério do Belém, e com grandes dificuldades, né? A gente tem ciência aí das dificuldades todas aí que o pastor Joel sempre passou, né? O ministério passou, o início também da igreja foi um início muito difícil, mas os frutos mostram, né, que Deus está no controle, que Deus está dirigindo e que o propósito e a importância, né, dessa igreja hoje aqui nos Estados Unidos. Então é uma bênção, comemorar, celebrar é uma bênção. Acho que é uma iniciativa extremamente importante, né, essa celebração. O pastor Joel se dedicar também, a igreja toda, a equipe toda aqui se dedicando, né, para essa celebração. E uma das coisas brilhantes também é o reconhecimento, né, das pessoas que participaram disso, né, no início, no começo. Realmente é muito gratificante, né, a gente ver o reconhecimento da igreja hoje e convidar a gente para estar aqui falando um pouco da história da igreja, que eu acho que é importante, né? Isso é verdade. Breno, a gente estamos numa mesa de bate-papo, A gente costuma ir direto ao ponto, Porque eu tenho certeza que isso é interessante a gente falar para os nossos telespectadores, os Godcastianos que estão nos assistindo, nos ouvindo, quem que é o Breno, o que o Breno faz hoje. Acho que essa apresentação, eu já te apresentei, mas acho que é interessante você mesmo. Claro. Se apresentar. Bom, eu vim para cá muito novo, né? Vim para cá com 15 anos de idade, né?
Eu era parte lá do Ministério do Belém, né, no Brasil. Uau. Me converti bem novo lá, com 12 anos de idade. Era um seguidor assíduo ali da Igreja Católica, meu pai era católico. Uau. E a gente ia para a Igreja Católica ali todo domingo, né? E por parte da minha mãe, minha avó era evangélica. E teve um evento de criança na igreja, né? Que era na igreja do Ministério do Belém de Vila Carrão, lá no Brasil, em São Paulo. E aí a gente foi, minha tia, minha prima convidou e falou, não, vem, vai ser um evento de criança, é uma semana de evento. E eu me converti nesse evento, para a igreja evangélica. Na segunda semana, meu irmão foi comigo, eu fui no próximo culto sozinho, lá na igreja. Na outra semana o meu irmão foi comigo, e aí eu e meu irmão começamos a frequentar a igreja ali do Ministério do Belém, em Vila Carrão, com 12 anos. Uau. E foi... E Então começamos você aí. Cedo, então. Foi. 12 anos teve esse encontro. E foi bem interessante lá, porque a gente ia para a igreja, né? Normalmente ia de ônibus ali, morava ali no Tatuapé. E então a gente ia de ônibus para lá, era legal. E frequentava a igreja direitinho. Aí minha mãe começou a levar a gente, né? Aí depois de alguns meses que eu tava lá, eu passei assim perto de uma senhora, a senhora olhou e falou assim, você é o filho da Gilvanira? Eu falei, sou o filho da Gilvanira. Aí ela falou assim, olha só, e a Gilvanira onde tá lá? Eu falei, minha mãe veio me buscar, ela tá aqui na porta. Aí a mulher me pegou pelo braço e falou, vamos lá que eu vou falar com ela. Aí foi lá, Gilvanira, como é que você tá? Você tá sumida? E aí eu descobri que minha mãe era da igreja com 15 anos de idade. Olha isso. E tinha se desviado da igreja. Oh, meu Deus. E ela ia me levar, ficava na porta e não entrava, né? E a gente indo para a igreja. Aí um belo de um dia eu convidei minha mãe para entrar, né? Falei, mãe, vamos. Aí minha mãe entrou, a gente entrou no culto e ela aceitou Jesus lá novamente, né? Voltou para a igreja, se reconciliou. Que coisa. E começou a frequentar com a gente ali assiduamente, né? Ali direitinho. E aí o processo de conversão do meu pai foi 4 anos. Meu pai sempre foi muito... meu pai era muito metódico, auditor de banco, auditor interno, né? Trabalha nessa área de números, né? E aí ele sempre foi muito resistente, né? Né? Mas frequentava com a gente de vez em quando. Aí um dia ele falou, eu até topo me converter, mas eu não vou ficar indo nessa igrejinha aí, é muito pequena, né? Eu quero ir para a sede do Belém. Aí pronto, aí levou a família inteira pra gente ir na sede. Não quis ir lá na igreja, que era uma igreja muito pequena. E aí, quando ele chegou lá, tinham acabado de contratar ele começou a frequentar, se converteu, e tinham acabado de contratar um maestro lá na época para poder treinar o coral, né? Olha isso. E aí ele falou, vou entrar nesse coral aí. Aí acabou entrando no coral do Ministério do Belém lá, gostou, fez o teste lá, eles faziam um teste na época. Aí ele foi lá, virou um tenor lá para cantar, e minha mãe também entrou no coral. E aí pronto, aí a gente foi... Não é? A gente foi... Fantástico. Foi se envolvendo cada vez mais lá na igreja. Aí você se batizou nas águas lá no Belém. Me batizei, quem me batizou foi o pastor Joel. É mesmo? Uau! Que lá é difícil, né? Você acertar aquela fila e entrar bem. Opa, entrei bem na hora que o pastor Joel... Não foi combinado, então? Eu acho que não. Olha isso, que fantástico. Pelo que eu me recordo, não. Que bom. Fui batizado pelo pastor Joel. E esse foi o seu primeiro contato com o pastor Joel no Brasil ou não? Não, então, lá... O que aconteceu? Eu sempre fui andava sempre com pessoas mais velhas do que eu, né? Minha vida inteira, até hoje. Aí eu tentava andar com essa turma dos jovens, né? Que o pastor Joel já fazia um ano mais ou menos que tinha se formado lá, o conjunto de jovens, né? Que tinha se organizado, né? O conjunto de jovens. E aí eu fui para lá e falei, vou começar frequentar, mas os caras me deixavam de lado, né? Era um menino pequeno e não tinha espaço ali para uma criança, e não deixava nem eu subir no lado dos jovens lá para cantar, né?
É mesmo. Aí a gente ficou meio assim, aí eu comecei a organizar ali o conjunto dos adolescentes. Olha aí. E aí comecei a juntar, aí pedi uma sala, eles deixavam a gente ir para uma sala. A turminha de 12 anos aos 15, 16, 17 anos ali, tava meio sem período. Então você tinha a turma das crianças, que quem era líder era a irmã do pastor Joel, a Marta. Marta Costa. E tinha os jovens lá, que era o pastor Joel, né? Na época. Tinha um outro líder também lá. E nos adolescentes não tinha ninguém. Intermediário não tinha. A gente não tinha. A gente ia lá para as crianças e aí, né, ficava meio sem ter atividade. Depois, aí começamos ali o conjunto dos adolescentes ali, esse grupo que a gente foi juntando ali, e começamos ali, né? Aí foi o começo dos adolescentes. E foi difícil, porque quando eu fiz 14 para 15 anos, que quando meu pai decidiu vir para os Estados Unidos, né? E aí eu já o grupo já estava com 130 adolescentes ali. É mesmo? E você era o líder? Não. Você foi apenas alguém que influenciou. Eu influenciei para juntar a galerinha. Para juntar a turma. Uau. E a gente começou a fazer ali os nossos encontros de adolescentes. Ótimo. E fazer também o nosso coralzinho ali, né, para cantar. Que bênção, Breno, então, que e bênção. aí o pastor Joel intermediou isso, acho que com o pastor José Wellington na época, e aí apontaram um líder. Aí a gente já tinha um líder, para indicar alguma coisa do que tipo. cuidava dos adolescentes e foi muito bacana. O grupo cresceu muito e hoje entendo que é um grupo grande até hoje, um grupo dos adolescentes. Diante desse assunto, nós temos uma surpresa. Vamos pedir? Vamos? Nossa produção vai nos ajudar, olhando aqui para essa tela. Olha lá. Olha lá, ó. Tá vendo? O líder dos adolescentes está ali, ó. Com essa camisa listrada, bem na frente. Quem que é ele ali? Do pastor Joel, né? Ah, sim. Qual é o nome dele mesmo? Puxa, eu esqueci, cara. Não tem problema. Muito ruim com o nome, não tem problema. Esqueci. Mas era o líder, né? Esse do centro. É. E você, pelo que eu percebo, você deve ser esse pequenininho aqui do lado direito do vídeo. Sou eu ali, Uau. Um cara de pastor mirim, né? Já tinha. Do meu lado ali é o Márcio. O Márcio tá aqui nos Estados Unidos hoje. Ah, é? O Márcio veio para cá, veio trabalhar com a gente aqui, passou um período trabalhando com a gente e agora foi para o Bank of America, trabalha aqui no Bank of America. Ah, que legal, que bom. É o Marcinho. Se não me engano, tem mais uma pessoa ali, ou duas que estão aqui também. E aquele de terno ali, quem que é? Do lado, abraçando o pastor Joel, é meu irmão, o Igor. Tá, e desse lado, o terno preto lá, lado esquerdo. Não... É algum pastor que tá pai de um dos meninos ali, se não me engano. Legal. Que bom. Mas puxa o que te veio à memória vendo essa foto? Aí. O que te lembra assim? Traz excelentes lembranças, né? Esse era o grupinho aí dos adolescentes. Esse era o grupinho aí mais que começou mesmo. Ótimo. Muito bom, Breno. E o pastor legal. Joel novo ali também, né? O pastor Joel. O pastor Joel sempre apoiou a gente ali nos adolescentes. Ele foi um incentivador, muito, né? Foi muito importante ali para o grupo ser formado e tudo. Ele tinha essa visão, né, de organização, assim, de grupos e foi muito, muito bom. Foi um período gostoso. Breno, olhando assim para essa idade, essa faixa etária da época que vocês estavam ali, que você conseguiu influenciar essa turma toda tal, e junto com a liderança trabalhou, tá? Vocês faziam algum tipo de arte? Umas baguncinhas. Umas baguncinhas lá, lembra de alguma coisa assim da época? Lembro. Tem uma história do meu irmão que foi uma coisa... Tinha o grupo porque a igreja do Belém era muito grande, né? Em termos de tamanho, né? E tinha muita área ali ainda que não tinha muito uso, não era muito explorada, né? Então a gente gostava de desbravar bastante aquele prédio. Fantástico. Mas tem uma história muito legal que Conta pra gente. Tava tendo um ensaio do coral, né? Inclusive com esse maestro importante, um maestro lá importante, né? Eles tinham contratado só para treinar o coral, as vozes, né? E aí eles estavam usando a sala, uma sala, tinha uma pessoa sentada no piano, e o maestro e treinando as vozes ali, né? E essa era uma sala também de gravação, então tinha um estúdio. Então tinha uma janela assim nesse estúdio, né? E
E a gente estava andando no teto da igreja. Em cima do teto meu da Deus. igreja. E aí, eles estavam tendo a aula, a gente estava lá em cima andando. E de repente o meu irmão pisou num pedaço do gesso e pum, caiu. Uau. Imagina caindo assim. Então todo Meu mundo Deus. assistindo e ele caiu dentro do estúdio, né? Então ele não viu que tinha ali uma janela e que estava todo mundo assistindo ele. E aí ele caiu e aquele monte de pó, né? Sobe aquele monte de pó, sujeirada, subiu e tal. E aí o pó foi baixando, aí alguém gritou: "Ah, tem alguém ali!" e ele se batendo ali, né? Essa foi uma história interessante, mas foi... Não se machucou nem nada, ele caiu de pé, né? E levantou assim e tal, e as pessoas viram, e aí minha mãe olhou: "É meu filho!" Mas a gente aprontava bastante lá, era gostoso. O seu primeiro contato com o pastor Joel no Brasil se deu? Foi quando eu tentei entrar ali no grupo de jovens, né? E ele recebeu a gente e tal. Foi quando eu comecei a interagir ali com o pastor Joel, né? E quando criou uma amizade mesmo, assim? Porque hoje vocês são amigos, né? Lá mesmo, por causa dessa posição ali de participar ali um pouco da liderança que estava formando esse grupo, né? Na época, a gente interagia muito. E eu forçava muito o grupo dos jovens a aceitar sair com a gente, né? Então eles iam, depois do curso, vamos para a pizzaria. Pronto, eu ia atrás, tentava, né? A gente tentava... sempre tá ali junto, sempre entrar dentro de um carro. Cada um entra num carro aí, porque ninguém dirigia, mas eles tinham carro já dependia de alguém, né? A gente sempre tentava entrar junto ali e se infiltrar, né? Se infiltrar. E o pastor Joel sempre foi muito receptivo, né? Aí, então foi essa interação assim que eu acho que firmou a gente bastante. Mas teve uma coisa interessante que o pastor Joel, visando essa preocupação, nessa época o pastor Joel virou deputado também, né? Ele era deputado estadual lá no Brasil. E aí ele, na preocupação, né, com o adolescente, ele fez uma proposta de lei lá no estado de São Paulo para a criação do Dia do Adolescente. Eu ouvi falar isso mesmo, uma coisa do tipo. Eu não trouxe as fotos, mas eu tenho as fotos. Depois eu mando para vocês aí, para vocês que legal. editarem e colocarem no vídeo, vai ser legal. E aí, porque essas fotos eu tive que ir lá, o irmão Josias, né, que é o sogro do pastor Joel, ele que me trouxe, ele foi lá nos arquivos da Assembleia Legislativa e encontrou essas fotos e trouxe para mim. Nossa, surreal. Agora, depois de muitos anos, né? Olha isso. Vale ouro essas fotos. Vale, são fotos bacanas. Mas o pastor Joel me convidou para mim dar uma palavra na Assembleia Legislativa como representante dos adolescentes de São Paulo no dia que foi formado, né? Que foi aceita essa proposta. Paraninfo. Então, esse relacionamento com o pastor Joel sempre foi muito, muito amoroso. E você tinha quantos anos? A gente admira muito ele, né? Imagino. Então, eu tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade. E já estava sendo o orador da turma já. Do projeto. Foi bem bacana esse dia. O pastor Joelito foi todo mundo, né? A igreja em peso ali na Assembleia Legislativa lá de São Paulo. Que legal. Foi um evento bem bacana e aí foi uma responsabilidade grande aí que ele me atribuiu, né? E isso mostra, né? Como ele me enxergava, como ele olhava para mim, como ele sempre cuidou de mim. Então, que legal. Sempre então isso explica um pouquinho dessa amizade, né? Verdade. Que durou anos, né? Isso foi um elo que foi criado ali na minha infância, né? E a gente leva isso até hoje. Muito bom. Bom, mudando de Brasil para Estados Unidos da América, conta pra gente um pouquinho como é que foi. Já chegou nos Estados Unidos da América, crente então? Sim. Com quantos anos? Então, a gente veio para cá, eu tava com 15 anos e meio, mais ou menos, né? Novinho, né? Bem novo. Meu pai veio para fazer um trabalho, ele foi transferido de um banco. Ele veio aqui fazer um trabalho, mas já veio com intenção de ficar, né? Então, meu pai ele se programa muito, né? Então, ele se programou
para vir para cá. E uma das coisas que ele fez, a gente tentou imigrar para os Estados Unidos alguns anos antes, acho que uns 6 anos antes de vir para cá, então ainda quando eu era 10, 11 anos de idade, e não deu certo, né? Aí ele veio, aí ele falou, bom, então eu tenho que aprender inglês. Então eu lembro muito do meu pai tentando aprender inglês ali, antes de vir, né? Ele chegava do trabalho, ia para um quartinho lá, para um escritório que tinha em casa, ficava com aquelas fitas lá em inglês, botava a mão no ouvido assim, ficava repetindo para ouvir o sotaque dele, e repetindo as palavras, né? Então... eu sempre tenho essa memória ali dele se dedicando ao inglês, né? Porque ele falou, se a gente vai, eu não posso chegar lá e não conseguir falar, né? Então isso foi muito importante. E aí meu pai falou, bom, eu vou tentar ver como é que é a Califórnia. E aí, até em conjunto com o pastor Joel, na época, eles conversaram com o pastor Paulo, que estava lá na igreja do Ministério do Belém, lá na Califórnia. Pastor Paulo Freire, né? Pastor Paulo Freire. Do pastor Joel. E aí o pastor Paulo Freire recebeu meu pai lá, né? E foi uma bênção. Meu pai foi para casa dele, ficou 6 meses lá na casa dele. Morou 6 meses lá, o pastor Paulo recebeu ele, cuidou dele muito bem lá. E foi uma interação muito boa para o meu pai também, porque meu pai entendeu o que é missão, né? O pastor Paulo é uma pessoa muito divertida, é um cara muito, muito bacana, né? Acho que vocês conhecem, vocês sabem. Então, sempre com esse humor divino que ele tem, e o mesmo coração e amor aí que o pastor Joel transborda, né? E aí o Paulo foi cuidando e levando meu pai para a igreja ali, mostrando a estrutura, como é que era, como é que funcionava, e meu pai ajudou, né, bastante também lá. E depois de 6 meses meu pai retornou para o Brasil e passaram alguns anos aí para gente tomar essa decisão de vir. Então quando a gente veio, não foi pura 100% coincidência. Olha isso. O pastor Severino Pedro, né, a família tinha decidido vir para cá e fizeram uma despedida lá na semana de janeiro, na primeira semana de janeiro, fizeram uma despedida lá pro pastor Severino, que estava vindo para os Estados Unidos, né? O pastor Severino estava agendado para vir no dia 14 de janeiro de 1994. E aí a nossa passagem era pro dia 15. Olha e isso. Aí, na homenagem do pastor Severino, até o pastor Zé Hélio falou, não, mas tem outra família aqui que tá indo, vem aqui a família Gomes aqui. Aí, na despedida ali do pastor Severino, porque o pastor Severino também era uma pessoa muito ativa lá, pregava lá no Belém, né? Participava bastante lá da... Um pastor auxiliar lá. Como pastor auxiliar, então era uma pessoa importante lá no Ministério do Belém, né? E a gente foi meio que um intruso ali na despedida dele. Quase que vocês vieram no mesmo avião, não? Foi quase. E foi assim, aí a gente foi recebido aqui pela mesma família, né? Que era a família do pastor, eu esqueci o nome dele, mas era o pastor do ministério de Boston, né? Que tinha a igreja já formada aqui. Então ele nos recebeu na casa dele lá, e foi lá um acampamento lá que a gente fez, né? Porque era muita gente, a família do pastor Severino, né? Que é o pastor Severino, esposa e 3 filhos, 2 filhas e um filho, né? E a minha família, que era meu pai, minha mãe e 3 irmãos, né? Então imagina, né? Nós estamos falando ali de 10 pessoas que estão, e o pastor tinha a esposa e tinha filhos também, acho que 2 filhos, né? Então a casa ficou cheia. Aí eu acabei até falando, pai, pô, tá muito cheio aqui, deixa eu ficar lá na casa do irmão Paulino Liane, né? O irmão Paulino também era um membro da igreja do Belém, e o filho do irmão Paulino era o Faber, que eles tinham vindo para os Estados Unidos alguns anos antes, né? E aí a gente falou, pô, deixa eu ficar lá com eles. Aí ligaram pro irmão Paulino, não, traz ele para cá, ele fica aqui comigo e tal. E aí eu fui para casa do irmão Paulino. E meu pai ficou ali ali, né? Então, foi assim o começo. Foi bem assim, né? O imigrante tem essa tendência, né? Da gente ajudar uns aos outros, né? Quando a gente está longe da nossa terra, do conhecimento da nossa cultura. Então, isso foi um ponto de apoio muito legal para nós. Que legal, imagino.
E o que te fez querer se envolver desde o início com as coisas de Deus, com a igreja aqui nos Estados Unidos, né? Porque você já tinha um envolvimento lá no Brasil, e ainda garoto, com 15 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, você veio para os Estados Unidos, tal. E qual foi o combustível, o que te levou a se envolver com a obra de Deus, com as coisas de Deus, ainda garoto aqui nos Estados Unidos? A igreja tem um papel muito importante aqui nos Estados Unidos, né? Principalmente para o imigrante, né? Uhum. Entendeu? Então, às vezes quem não é evangélico, quem não é cristão, né? Não tinha ainda igreja católica, hoje já tem igreja católica brasileira, tem outras, tem centro espírita, né? Também aqui, tem um monte se encontra hoje várias religiões aqui. São ecléticas, né? Que se implantaram, brasileiros, estou dizendo, né? Sim, sim. Pensando no imigrante. Ao longo desses anos, né? Mas naquela época não tinha. Os desbravadores sempre foram os evangélicos mesmo, né? Então a igreja evangélica, ela sempre mandou missionário para o mundo inteiro, principalmente o Ministério do Belém, né? É verdade. E aí aqui é de grande importância, né? Então, quando eu cheguei, o dia de domingo para nós era um dia bacana, importante, um dia que você põe uma roupa melhor, você se veste, né? Porque durante a semana a gente sempre trabalhou no que aparecia. No meu caso foi até engraçado, porque o filho do irmão do irmão Paulino, ele tinha uma empresa de brick, de tijolo, né? Sabe que você faz o brick, papers, sei, papers, E no dia seguinte eu tô achando, cheguei, maravilha, vou dormir até mais tarde, não sei o que e tal. Daqui a pouco entra o Eduardo lá na sala, que era lá do grupo de jovens, né? Daquela época. Lá do pastor Joel, o Faber tava na foto, até esqueci de apontar, mas o Faber era filho do irmão Paulino, irmão do Eduardo, e o Faber era da minha idade, então, o Faber levantou, foi pra escola, eu ainda não estava matriculado, né? E eu tô achando, poxa, hoje eu vou ficar, né, descansando por aqui, vou ver se eu dou uma volta em algum lugar aí. Tava sozinho, minha família tava, né, em outra casa. E aí o Eduardo entra no quarto lá e... Vambora. Bora pra onde? Eu falei, não, vamos, você vai comigo. Aí, 6 horas da manhã, me acordando, levantei. Quer dizer, eu cheguei no dia 15, dormi, no outro dia de manhã, eu tava no sol aqui, instalando brick no chão, carregando tijolo. E é levinho, né? Esse trabalho levinho, rapaz, né? Foi assustador, 15 anos de idade, né? Mas o Eduardo era um monstro ali para trabalhar, e vambora. Ele era pianista, né? Ele tocava lá junto com os jovens, sempre foi muito ativo ali nos jovens, então ele era um cara bem amigo de toda a turma aqui que tá aqui, né? Amigo do Gui aí, amigo dessa turma aí, do Everton. E aí, poxa, foi metendo pau no dia seguinte. Meu pai e minha mãe achando que eu tava lá no Bem Bom, eu tava lá instalando o paver no chão. E aí nessa semana mesmo, passou a semana, chegou acho que na sexta-feira, acho que o Eduardo percebeu que eu não dava muito para isso, né? Não era para área, né? Eu não era, mas ajudei bastante, trabalhei pra caramba. Aí tinha um mecânico ali, que ele foi levar o carro dele, e aí o mecânico, conversando com o mecânico, pediu um emprego pro mecânico, o mecânico falou, não, eu te emprego aqui, não tem problema. E aí fui trabalhar na mecânica aqui. Olha aqui isso. Na Dix, aqui atrás, ali como mesmo? Mecânico. Olha, que legal. E aí comecei a ir para mecânica e eu comecei a trabalhar logo que cheguei. Meu pai ficou ali por conta de achar a casa e tal, né? Aí conseguiram localizar. Também era difícil nessa época, porque você tinha ser aprovado em condomínio também, né? Mesmo jeito, né? De hoje. Então meu pai ficou cuidando disso e tal, para alugar lá uma casa. A Adriana chegou em outubro, né? Você chegou um pouco antes. Ela chegou em Boston
Uhum. E aí veio para a Flórida e foi onde a gente se conheceu ali também, né? Uau, Que legal. teve aí, teve esses cultos lá, que foi esse culto na casa da Dona Rosa. Uhum. Minha família foi, eu não fui nesse primeiro, no segundo eu já fui. Uhum. Onde Eu a ia gente- te perguntar isso mesmo. No culto da casa da Irmã Rosa, a Adriana também participou desse culto, Adriana? Que legal. O que que você lembra desse culto, desses primeiros momentos? Que eu lembro. Yeah. Foi muito bom, né? Porque a gente precisa né? Da amizade, da igreja, do povo, Da quando a comunhão, gente chega, né? da comunhão. Yeah. E foi muito bom. Uau. Foi um prazer. Ah, imagino. Breno, o que que você lembra daqueles primeiros cultos lá? Eu lembro da comida, né? Na verdade, quando eu Já me cheguei. deu fome, já. Na verdade, no primeiro eu não fui, que minha família foi, né? A Adriana até conheceu meu irmão, né? Primeiro do que eu. Meu irmão do meio ali. E meu irmão mais novo. E a gente tem um vídeo, viu, desse culto. Eu tenho. Eu Olha resgatei isso isso. agora, eu preciso passar para vocês esse vídeo. Não, isso é raridade. A gente Tem isso é privilégio. tem um vídeo. O pastor Severino, ele tinha um receio muito grande, né, de estar mostrando ali que ele estava já fazendo um trabalho, porque ele não tinha um mandato ainda, né? Ele ainda estava aguardando uma decisão lá de, pode abrir um trabalho aí, né? Pronto, fala um pouquinho pra gente Isso. dessa questão pastor Severino aqui e essa transição de primeiros cultos, ele realmente como pastor, como é que foi isso? Dona Rosa, Dona Rosa é a mãe da Adriana. Dona Rosa, ela participava da igreja em Boston, né? Uhum. E ela foi fundadora da igreja lá de Boston com o pastor Uriel de Jesus. Uau. Né? E além de fundar a igreja de Boston, depois tiveram essa visão lá de fazerem várias congregações. Uhum. E o pastor Uriel mandava a Dona Rosa aí, né? Até uma brincadeira lá, porque a Dona Rosa, quando chegou também, ela trabalhava em restaurante. Aí a gente tem uma brincadeira porque o pastor Uriel também trabalhava lá. Então o pastor Uriel trabalhava lavando dish, né? E a Dona Rosa trabalhava no prep lá. Então eles trabalhavam juntos lá. Uau. Né? E aí quando a igreja começou a crescer lá, e eles começaram a fazer congregações, e o pastor Uriel mandava a Dona Rosa. Ela ia na frente, fazia um culto na casa de fazia não sei o quê, daqui a pouco tinha uma congregação ali. Uma missionária. E aí mesmo. alugava lá um Fantástico. espaço de uma igreja americana, né? Que era muito fácil, lá tinha muita igreja, Boston tem muitas igrejas evangélicas, então fácil, eles alugavam lá para fazer um culto. Daqui a pouco tinha uma congregação crescendo ali de brasileiro. Que coisa. Então ela foi ela sempre foi essa missionária. Aqui na Flórida também. Na Flórida ela ajudou a fundar a Igreja Batista, que é a primeira Igreja Batista. Os cultos da Igreja Batista lá começaram lá com ela também, que é a igreja aqui da igreja primeira, onde vai ser a festa da igreja. Aqui, a PIB. A PIB, Olha isso. ela que ajudou a fundar essa igreja antes do pastor Silaí chegar. Era o sogro do pastor Silaí, né? Que estava ali. Uhum. Então, ajudou também a fundar a igreja do pastor Leidmar, e várias outras igrejas. Uma verdadeira evangelista. Que vai e abre o trabalho. Do pastor Abraão. Desculpa, pastor Abraão não. Pastor Abraão já estava aqui com culto, com igreja. Né? O pastor Abraão já tinha uma história. Mas no Belém, como foi a participação dela? Então, no Belém, esses cultos ela começou na casa dela. E aí já tinham tido alguns cultos, não muitos, e teve esse que minha família veio, né? E no próximo culto, o pastor Severino já veio, eu vim, veio algumas pessoas ali do Belém, e veio também o irmão Paulino. Né? Quem que é o Paulino? O Paulino Uliani, que era o pai do Faber. O irmão Paulino era do Ministério do Belém. Era da sede de São Paulo. Era da sede de São Paulo. Okay. O Fábio, que era irmão do Faber, ele tocava, e tinha irmã também, todo mundo era parte. O Fábio tocava violino, acho que tocava na orquestra. O Eduardo tocava teclado para os jovens. E o Faber era dos adolescentes, né? Então eles vieram para cá
alguns anos antes. Uhum. Então, o irmão Paulino, quando ficou sabendo que tinha um culto que o pastor Severino ia, ele foi. Então tinha uma turma de belemita Já ali. tinha raiz ali um ali. movimento de belemita, a gente já se falando, os belemitas ali falando, quando é que vai começar a igreja, né? Mas isso foi a gente falava com o pastor Severino, e o pastor Severino falava, não, eu tô aguardando, não é o momento, vamos esperar. E o pastor Severino, a gente percebeu que ele estava aguardando mesmo uma autorização, né, do Ministério do Belém, do pastor Zé Wellington, para fazer isso, né? Então demorou alguns meses, né? A gente fazendo um culto ali, outro aqui. E aí o pastor Severino também começou a visitar a igreja, né? Tem uma história bacana aqui, engraçada. Conta pra gente. Que a gente teve a família ainda estava lá na casa desse pastor, lá no começo, né? E o pastor Severino falou, vamos visitar o pastor Abraão de Almeida. A igreja do pastor Abraão era em Fort Lauderdale, né? E aí meu pai tinha comprado uma van, né? Comprou a van do Abel, que era casado com a Ana, né? Ana Nel. E a Ana é irmã do Joe Vasconcelos, do Vasquinho. Ele esteve aqui, legal. E aí comprou essa van, uma van da Toyota, e a gente encheu a van ali, a minha família e a família do pastor Severino, e fomos indo para o culto, né, juntos ali, né. E aí, você imagina, o Igor, meu irmão ali, a gente, uma bagunça, o Otto ali, com as filhas do pastor, o filho, a gente fazendo bagunça ali atrás, o pastor Severino sentado na frente, né, o meu pai, depois tinha duas cadeiras ali, tava a minha mãe e a irmã Aparecida, e a gente sentado atrás, mas fazendo aquela bagunça, né? E aí, meu pai vai e encosta assim no farol do lado de um carro de polícia. Aí o pastor Severino vira e fala, fiquem quietos, não faça barulho. Aí a gente assusta, assim, todo mundo fica quieto. A polícia está aqui do lado, fiquem quietos. A gente há pouco tempo de América, né? Aí Santidade, né? Aí a gente tudo ficou assim, mas o pastor Severino, era difícil ver o pastor Severino bravo, né? Ele sempre teve uma voz muito branda, ele sempre falava com muita calma, né? Um homem muito sábio, manso. E aí ele deu até meu pai assustou assim. Aí a gente ficou tudo no silêncio, aí meu irmão pegou e falou assim, mas pastor, meu irmão Igor, né? Pastor, a polícia não tá ouvindo a gente, não. Você não sabe, menino, aqui nos Estados Unidos eles têm aqueles equipamentos que ouvem de longe e eles ouvem tudo. Não faça barulho. Fiquem quietos. Aí o Igor ficou quieto de novo, aí daqui a pouco... Mas pastor, se eles ouvir a gente, eles não vão entender, porque a gente tá falando em português. Aí eles traduzem automaticamente. Não tinha acordo, né? Tinha que ficar quieto, né? Aí dali pro final da chegada ali, ninguém abriu o bico mais. Até meu pai tentou se distanciar um pouco da polícia e falou assim, vai mais devagar, mamãe. Vai mais devagar, mamãe. Falando do pastor Severino Pedro, acho que é legal a gente comentar alguma coisa aqui no Gadcast. Como é que era o pastor Severino Pedro? Que legado ele deixou para você? Olha, o pastor Severino foi um grande homem de Deus e uma das pessoas mais importantes da minha vida. É mesmo, tá vendo? Ele tinha uma palavra excepcional, né? Olha isso. Era um ensinador, assim, de primeira. Era um pastor muito organizado, uma pessoa centrada, né? E uma pessoa de inteligência de vida, sabe? De experiência, né? De vida muito grande. Eu acho que essa formação que ele teve ali no Belém como pastor auxiliar, eu acho que ele tratava muito de receber pessoas e entender, ajudar famílias, e ele sempre foi uma pessoa muito ajudadora. Que legal. Sabe? E um pregador fantástico, né? Ele tinha, assim, um ensinador, né? Eu acho mais do que
qualquer coisa. Mas ele tinha as coisas muito engraçadas dele, né? Os lados, assim, né? Uma vez a gente estava dentro do carro dele aqui, e ele dirigia bem devagar e tal. Aí ele falava, ó, irmão Breno, tô aqui na pista da direita, eu só ando na pista da direita, né? Quando eu vou entrar para a direita. Eu falei, mas pastor, só vai entrar na direita lá na frente, ó, vamos um pouquinho mais rápido aqui para a pista da... Porque essa pista da direita, toda hora todo mundo para. Ele fala, não, você tem que andar na pista da direita aqui devagarinho, porque você vai entrar na direita lá na frente. Então, ele sempre Aquela tinha cautela, essa né? cautela e cuidado, até para prudência. dirigir, ele já enxergava lá, ó, como eu vou entrar lá na frente, à direita, eu vou andar aqui pela direita. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha uns 16 anos. 16 anos. uau. 15, 16 anos. Já estava dando umas instruções. Já pro Breno, Sempre, sempre. E aí a gente... eu, nesse segundo culto, né, que a gente foi lá na casa da Dona Rosa, eu cheguei até um pouco atrasado lá, mas eu entrei lá um pouquinho, tava cheia a casa, e aí foi onde eu conheci a Adriana pela primeira vez ali, só vi, né, mas foi pouco, fiquei um pouco lá fora também, e fui embora. Aí no domingo, eu fui pra igreja, né, que a gente estava indo na igreja de Boston, né, aqui em Pompano. E a Adriana era membro dessa igreja, e aí nesse culto lá, foi quando eu vi a Adriana mesmo pela primeira vez, né, aí tinha um pessoal de Minas, assim, tinha um cara que era ex-polícia militar, né, eu até lembro, aí a Adriana passou assim e tal, aí eu cutuquei o cara assim, falei, rapaz, que mulher bonita, né, porque eu era mais baixo do que ela, para economizar, minha mãe falou assim, ó, eu vou levar vocês no seu avô para cortar o cabelo, que a gente tá indo para os Estados Unidos. Então, meu avô, para não precisar cortar cabelo logo lá, porque vai ser em dólar, né? Ela rapou o cabelo da gente e deixou só um topetezinho aqui na frente. Então, eu era aquele menino pequenininho, né? Baixinho, né? Aquele que você viu na foto ali, né? Com aquele topetinho. Na foto, acho que eu tava até com topetinho, porque aquela foto ali, eu acho que é do Ano Novo. Ah, é? Eu falei que o Fábio Olha tava lá. nela. O Fábio não tá nessa foto, não, porque Olha o Fábio isso. já tava nos Estados Unidos. Essa roupa verdade, aí, olha lá. isso aí, se não me engano, foi no Ano Novo, tá? Foi no culto do Ano Novo, que eu lembro Olha que a gente comprou esse terno aí Terno pro branco. Ano Novo, Claro. E né? aí, Que legal. e aí eu tava no culto lá, e aí o cara olhou e falou, fica quieto, moleque, isso não é pro teu bico não, rapaz. Eu olhava Muita areia pro seu caminhão, muita né? areia pro seu caminhão. Eu comprei uma camisa dele pra ela. Muita areia pro seu caminhão. Não acredito. Exatamente. Verdade. Olha isso. Que O legal. casamento deu com o conselho do pastor Severino. Foi A mesmo. gente tava namorando, ele aconselhou. Aí a gente foi aconselhar com ele, né? Olha isso. E qual é o conselho que ele deu para vocês? Melhor vocês casarem, né? São novos, formar uma família. Porque a gente era muito novo. Ele falou, olha. Que e fantástico. casamos. Que legal, né? O pastor Severino foi chave. A gente aí começamos a gente não começou a namorar logo que eu cheguei, né? Ainda fiquei alguns anos ali com Conhecendo, relacionamento, acabei indo para a mesma escola que ela, depois de um ano e meio, né, que eu tava aqui. Aí quando eu tava com uns 17 anos, né, de idade, que eu, ela já era de maior, né, 3 anos mais velha do que eu. 2,5. Fizeram high school junto? Fizemos high school junto, é meu high school sweetheart, é o que eles chamam, né. Que legal. Aí com 17 anos a gente começou a namorar, né? E essa história do namoro é engraçada, porque tem o dedo do pastor Jader Dutra. Eita! Essa aí tem. E aí? Não, porque tinha essa família que estava aqui, belemita também, e aí isso já mais lá na frente, né? Pastor, a gente teve esses cultos aí, e depois o pastor Severino resolveu fazer o primeiro culto de inauguração da igreja, né? Esse primeiro culto de inauguração foi feito num hotel, né?
E aí o pastor Severino fez o culto, foi uma bênção, ele não quis tirar a oferta no culto, mas a gente acho que acabou tirando lá uma ofertazinha. Uhum. E meu pai, faltou um pouco de dinheiro para pagar o hotel, meu pai que pagou com cheque lá na época, fazia o cheque, fez o cheque lá, e pagou. E a gente, foi uma bênção. Imagina. A gente fez lá um pouquinho de comida também, né? Comes e bebes. O pastor Zé Wellington veio, foi uma bênção. Fantástico. E juntamos todos os belemitas. E esse primeiro culto oficial aí que foi na igreja, também veio a família do Manuel, né? E veio essa família que eu não lembro o nome deles, gente, mas eles eram donos de um dealer de carro, aqui, já era uma família bem conhecida no Brasil. Aqui na Flórida mesmo. E eles eram do Belém no Brasil também, aí eles vieram, e aí juntamos lá, né, juntamos um monte de gente, Dona Rosa foi, tá? Em peso, a gente juntou bastante gente ali, o culto foi bacana, muito legal pra Flórida, naquela época, né? Naquela época, se a gente cruzava com um brasileiro na rua, era motivo de churrasco, né? Olha aí. Não, vamos se encontrar, você é brasileiro, eu sou brasileiro, vamos fazer um churrasco, vamos se encontrar, né? Hoje a gente encontra brasileiro quanto a esquina, né? Mas não era assim, né? E aí juntamos um grupo bacana ali, foi até impressionante. Fortaleceu a comunidade brasileira, né? Acho que até que e lógico, né? O apoio do pastor Zé Wellington, importantíssimo. Pronto. Veio do Brasil, né? O peso é muito grande. Né? E foi uma bênção isso aí, foi muito gostoso. Esse culto foi maravilhoso. E aí, né, a gente começou ali frequentar essa igreja. Aí dali o pastor Severino colocou ali e falou, agora a gente precisa organizar. E saiu em busca de terreno. E eu fui nessa busca com ele, eu ia. Ele sempre me chamava porque o pastor Severino não falava inglês, né? E eu também falava muito pouco, mas o meu pai, por causa de ter estudado, né, antes de vir para cá, ele era um dicionário ambulante. É mesmo? Então você perguntava para ele, pai, como é que fala isso aqui? Ele falava, cup. Como é que fala isso aqui? Microphone. Ele sabia o nome das coisas. Uau. Ele não era muito bom, assim, de falar e juntar tudo. Ele tinha um sotaque muito forte, mas... E eu sempre fui desembestado, e eu falava e o cara me corrigia. E aí a gente, mais novo, né? Mais corajoso, então eu falava. Isso ainda... eu ainda com uns 16 para 17 ali, né? E aí eu sempre era carregado ali. Né, o pastor Severino sempre me pegava para vamos. Tinha um lugar aqui, os antigos vão lembrar, na Federal, que era um lugar que era uma frente assim grande, toda de espelho, que era aqui perto da Copans ali, que era um lugar de mulheres de dançar, que chamava Crazy Horse. Olha isso. E quebrou esse lugar. Aí o pastor Severino falou, isso aqui vai dar uma igreja maravilhosa aqui. Vamos tentar alugar isso daqui, a gente vai transformar isso aqui na igreja, né? Quando o pastor é missionário, tudo que ele vê de salão, fala, isso aqui dá uma igreja, não é? Aí fomos lá, aí a gente foi, tentou negociar, fizemos uma visita, realmente tinha um salão muito amplo, né? Então, ele já enxergando isso aqui, botar bastante luz e, né, projetou uma igreja tudo. Dentro. A frente era muito imponente, ele já estava enxergando ali a Assembleia fachada, de Deus, né? Ministério do Belém, a gente põe o logo aqui, ele sempre foi visionário. Aí a gente olhou, aí num dado momento ele falou assim, aí quando eu olho assim, ele fala, vamos fazer uma oração? Eu e meu pai e ele. Aí ele tirou o sapato, botou a planta do pé assim e fez uma oração. E falou assim, ó, se Deus permitir, esse será o lugar e tal, e tal. Aí, beleza. Aí a gente continuando olhando, ativamente, todos os dias a gente saía procurando. Aí encontramos só que ali ia demandar muito dinheiro, né, para fazer, porque você tinha que transformar aquilo tudo ali. E o pessoal tava exigindo ali, fazendo umas exigências na negociação que
E o pastor Severino queria já um lugar logo, porque ele não queria ficar na casa, né? Fazendo cultos em casa, né? Fizemos o culto da inauguração, agora temos que ter igreja, né? A gente inaugurou a igreja, e a inauguração foi feita no hotel, né? Então foi ali uma corrida contra o tempo, né? E aí encontramos um espaço num shopping, né? E o pastor Severino, mesma coisa, quando ele encontrava, ele tirava o sapato, botava, quando o lugar entrava no coração dele, ele fazia isso, ele tirava o sapato, a gente fazia uma oração, botava o pé, e aí a gente orava e ia negociar, e aí, bom, nesse aí deu certo. Tremendo, hein? É mesmo? Aí corremos paralelamente para fazer a constituição da igreja, né? Que é o registro da igreja. Tinha que ter a diretoria para isso? Você tinha que ter os diretores. A parte jurídica ali, administrativa, né? A parte jurídica, né? Que é o registro no estado da Flórida, né? Aí a gente selecionou um contador, né? Que falava espanhol. Fomos lá na reunião junto, pagamos lá o contador para fazer a constituição da empresa. E iniciar, é um registro que a gente até não conhecia muito. Meu pai já estava estudando esse negócio de registro de empresa e de declaração de renda, e aí falou, bom, isso é uma non-profit, então é um registro um pouco mais complexo, contratamos é até bom que a gente até aprende, né? E foi isso, e aí fizemos essa contratação e foi feito esse registro inicial do contrato social da igreja ali. O pastor Severino fez, né, cuidou disso, e precisava desse documento para fazer o aluguel do espaço, né? Abriu conta no banco, né? O pastor Severino, ele botou um dinheiro inicial na conta. Olha isso. E começou ali, aí conseguimos alugar esse espaço, que era um espaço que estava mais pronto. Não precisava de muita obra, não precisava de muito investimento. Era um espaço ideal. Para aquele momento, né? Bem localizado, né? Era perto, todo mundo conseguia ir, né? Aí tinha que fazer uma obra pequena. Aí a dona Rosa, como sempre, falou: o Valdir aqui, que é amigo nosso, que vai fazer a obra aí, que ele é construtor e tal. Aí pronto, aí o Valdir foi para lá, fez a obra lá, que precisava fazer, assim, em tempo recorde. Trouxe a equipe lá e fizeram, eu fui para lá ajudar, foi todo mundo foi ajudar, todo mundo ajudou, e a gente, né? Coisa do primeiro culto que a gente teve, né, da inauguração, a gente já estava inaugurando ali em coisa de 3 semanas, ali, 2, 3 semanas a gente já estava já muito rápido, com um espaço e com culto, né? E com gente dentro. E com gente dentro. Aí veio essa família de Miami, a família do Manuel, veio a minha família, a família do Paulino, né? E foi juntando. E já deu uma. Aí juntou várias pessoas ali. Uma, né? Congregação bem. E começamos ali. Né? Que bom. Ali. Eu não sei se a produção pode nos ajudar. Você que está aí do outro lado, esse é o Godcast by Bethlehem Ministry. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui hoje. O programa está VIP. Nós recebemos aqui hoje Breno Gomes, juntamente com a sua esposa, irmã Adriana Gomes, o que constitui de um privilégio, uma alegria muito grande recebê-los aqui. Eles que é amigo, não é isso, do nosso pastor Joel Freire Costa, e também é amigo desse ministério. Eles fizeram parte da história desta igreja desde o seu comecinho, e nós estamos na semana, não é, de comemorar os 30 anos da nossa igreja, Ministério do Belém, a partir dos Estados Unidos. Essa igreja é uma igreja de história, e nós estamos aqui relembrando, porque recordar é viver. Você que ainda não se inscreveu nas nossas plataformas digitais, fique à vontade para acessar YouTube, Instagram e outras redes onde você pode ter acesso aos vídeos, não é? Aquilo que já rolou aqui. Para você não perder aquilo que ainda vai rolar, você, por gentileza, se inscreve neste canal e já fica aí com o sininho das notificações ativado para não perder tudo aquilo que ainda vai rolar, ok? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós estamos com o Breno aqui, que é um braço, não é? É um amigo do nosso ministério e que está brilhantando o nosso programa de hoje, nosso episódio, e é muito bom recebê-los aqui. Breno, Adriana, muito obrigado pela vinda de vocês aqui.
Mas ainda não acabou. Nós vamos pedir para a produção, eu não sei se tem aí uma outra surpresa para a gente mostrar aqui para o Breno e para a Adriana. Olha lá. Olha lá, rapaz. Olha lá. Lembra de alguma coisa aí? Lembro. Cadê o Breno aí? Tô lá em cima de terno. Olha que E Adriana, top. você não tá aí, Adriana? Eu não sou descendo aí? Acho que já aqui? tava aí. Ou isso é no Brasil? Ah, Essa não, aqui. isso é aqui. Essa é aqui nos Estados Unidos, logo Ah, a Eline no ali, Adriana. começo. Nós temos a Eline, não é? Pastor Joel Mabel Costa. Não é? O Breno lá no fundo, não é? Lembra de alguém aí, Breno? Lembro todo mundo. Ou todos, né? Um destaque. Que destaque você queria dar a essa foto? Poxa, aí o pastor... Essa turma toda aí, ó. Onde era essa igreja, você lembra? Era Eu aqui acho na... que essa igreja aí Não, essa aqui na- igreja aqui do pastor Vasconcelos. Foi quando a gente começou a gente começou acho que o pastor Vasconcelos juntou com o Ministério do Belém, Uhum. e aí essa igreja era aqui atrás, onde a Igreja Universal comprou aqui. Aham, a URD aqui. Lá, né? A URD, Aham, legal. Essa igreja aí que a gente frequentava. Essa igreja já foi mais na frente, isso aí foi bem já uns 2 anos aí, mas depois de a gente estar... aí eu já estava já com uns 17, uns 18 anos aí já. Uhum. Você era o mais alto ali, né? Parece. O maiorzão ali. Como é que foi essa trajetória? Casa da Irmã Rosa, você lembra? Casa da Irmã Lembro. Rosa começou, Casa da Irmã Rosa. depois... Teve cultos, né, em outras Diversas casas. casas. Então teve casa, o culto, acho que o culto sequente foi na casa da minha mãe, no meu pai, lá em casa. Depois a gente teve um culto na casa do irmão Paulino. Era família cristã que tinha, né? Exato. Hoje a E linguagem aí hoje teve, alguns meses depois já tivemos um culto de inauguração, né, que foi o culto num hotel, né? Depois desse culto do hotel, eu diria que 30 dias depois a gente já estava aqui numa loja, né, que era um retail, num shopping mall aqui na Federal Highway, né, para lá da Coupons ali, né. E depois dessa igreja, aí nessa igreja o pastor Joel já começou a vir para os Estados Unidos, né. Não lembro exatamente a época, mas ele ainda participava lá junto com a gente, o pastor Severino ainda estava na presidência da igreja, mas o pastor Joel já veio já também com aquele estilo de liderança, né, e trazendo ali, juntando o grupo de jovens e juntando a gente, juntando os belemitas ali cada vez mais, né, e aí foi, antes da gente mudar para essa igreja, o pastor Joel assumiu ali. Foi quando o pastor Severino saiu da liderança da igreja e o pastor Joel assumiu. Isso foi poucos meses depois que o pastor Joel chegou, né? E aí teve essa mudança, essa transição. E os templos, esse templo aqui, você conheceu quando era um restaurante? Eu posso evoluir para você. Ali, quando o pastor Severino deixou a administração da igreja, que entregou para o pastor Joel, ele deixou uma igreja extremamente saudável, pronta. Ótimo. Ali. Pequena, né? O pastor Severino era bem cuidadoso, mas com recurso no banco, com condições, com saldo. As licenças todas da igreja, tudo tinha sido aprovado, já tinha uma licença de doação, né, federal, que ele já tinha feito esse registro, contabilidade, tudo organizado, parte administrativa, as contas bancárias, as licenças e os permits do espaço, né, da obra que fez tudo, já estava tudo licenciado, licença de ocupação, né? A burocracia ele tinha tudo. Né? Ele deixou assim mastigado. Tudo bem organizado mesmo. E o pastor Joel ainda participou um pouco desse processo de formação, porque o pastor Joel, quando chegou também, não chegou para assumir a igreja, ele chegou para ajudar, né? Mas foi uma decisão do pastor Severino, eu acredito, na época, junto com o pastor Zé Wellington,
E acho que foi a decisão muito correta, porque o pastor Joel tem tinha, né, esse drive, essa força, né, mais jovem, né, cheio de energia. Naquela época ele era magrinho. Ele vai me matar. Eu posso falar também que eu tô gordo pra caramba. Então, mas a gente e os jovens, né, o pastor Joel tem um carinho pelos jovens, assim. Então a igreja, né, você viu ali a quantidade de jovens ali, né? Aquilo ali é um grupo de jovens ali que estava ali, só jovens, né? Não é, isso aí não é uma foto da igreja toda. Aquele ao lado ali é o Silmo? É o Silmo. Pastor Silmo Moura? É o Silmo. Olha isso! Que fantástico! É o Silmo. Muito, muito bom. Uau! Ô Breno, eu sempre ouvi falar de você, antes de te conhecer, eu já ouvi falar do seu nome, não é? E o seu nome é um bom nome aqui nas entranhas do Belém, a partir dos Estados Unidos. É uma pessoa querida, não é? Bom, o Breno, a Adriana, você e sua família, não é? E o que destacou com relação a vocês, ao Breno, foi a questão de você ser sempre uma pessoa que ajudou nos bastidores, não é? De toda a trajetória do Ministério do Belém, a partir dos Estados Unidos, tudo que envolvia as questões para desenrolar uma coisa, para correr atrás, para resolver, para estar ali ao lado do pastor, em momentos cruciais, né, no desenvolvimento dessa história. Quem que estava lá? Breno, ajudando, fazendo alguma coisa. Conta pra gente um pouquinho disso aí. Verdade, a gente sempre teve esse suporte aí nessa parte administrativa, né? A parte jurídica, administrativa. E acho que foi até por causa desse começo com o pastor Severino, né? Que ele me carregava ali e eu ficava... Acabava que eu que ficava negociando, né? E falando e conversando, né? Então eu sempre fui e sempre tive essa prontidão também, né? Na hora que precisava, eu apareço ali para ajudar e tentar resolver. Então foi assim desde o começo. Eu acho que isso fez parte da minha formação aqui, né, nos Estados Unidos. E aí eu tive, pela graça de Deus, a gente abriu um escritório de contabilidade. Eu era novo, eu tinha 20 anos de idade quando eu abri o escritório. Olha isso. A gente abriu logo cedo, chama Tax House, né? Tax House. Uau. E aí, então foi, rapidamente a gente assumiu a contabilidade da igreja, né? Então você chegou a fazer a contabilidade da igreja sim. Com a sua empresa. Com a nossa empresa. Olha isso. Aí a gente sempre, a parte administrativa toda da igreja, a gente ajudou a formar, instalação do software, do controle, de controlar quando a igreja começou a crescer, de criar ajudar a criar, né, esses procedimentos iniciais, né, formando ali o esforcinho, esqueci o nome dele. Como é que eu esqueço o nome do... Vai lembrar. O irmão do Laerte. O Cláudio Pereira. Claudinho, pô. Então a gente ajudou ali o Claudinho a montar, e depois o Josias Quintaneiro, a gente ajudou ali também, né, no começo, a criar esses procedimentos, esses controles contábeis. Então a gente sempre foi muito ativo aqui na parte aqui administrativa e ajudando, né? Mas essa da igreja que a gente saiu, né, que é do espaço que a gente entregou, o pastor Joel já estava ali como presidente da igreja, já assumiu. E foi quando o pastor José Vasconcelos, que tinha uma igreja ali, né, que estava com esse espaço, que era um espaço mais com cara de igreja, não era uma loja. E aí a gente foi para lá. O pastor José Vasconcelos veio se tornar parte da diretoria da igreja na época. Então foi muito gostoso esse momento. Aí ajudei aí já o registro da convenção aqui nos Estados Unidos a gente fez. Olha isso. Então foi isso já foi feito no meu escritório, eu que organizei toda essa parte da convenção. Parte da Confradeb. Da Confradeb. Olha que fantástico. Entendendo também ali como que funcionava a Confradeb, qual que ia ser o papel da Confradeb dentro da Assembleia de Deus americana, né? Por causa que
já existia uma convenção da Igreja Americana, então o pastor Joel sempre com esse cuidado de não ferir nenhuma questão de governança, né? Mas a gente foi bastante participativo aí nessas formações da organização da igreja em si. E na negociação da aquisição desse prédio aqui também, né? Que era um italiano aqui, o Og. Era um italiano que era o dono aqui? Era um italiano, E era um restaurante? Era um Por restaurante. Que ele vendeu para a igreja aqui? Ele não queria vender, não. É o pastor Joel que foi muito bom ali em cima dele e tal. Aí o cara acabou gostando do pastor Joel. Esse italiano aí, o Og, tinha um restaurante. Ele tinha esse restaurante e tinha um outro aqui em Boca ali, que era num shopping ali escondidinho. E ele gostava muito de cozinhar ele mesmo, né? Né? Lembro que ele fez um almoço lá para mim, pro pastor Joel, uma vez, e a irmã Mabel foi junto também, e aí a gente tava comendo, ele fez uma picata, né, que eles chamam lá, nossa, comida maravilhosa que ele tinha feito ali. Típica da Itália. Típica da Itália. Aí ele veio da cozinha com um avental, parecia cena de filme de mafioso, né? Imagina o pastor Joel sentado, eu e a irmã Mabel ali num restaurantezinho escondido, né? Italiano, cheio de italiano, uma gritaria, o tempo inteiro italiano gritando pra lá e pra cá. E aí ele vem, serve a picata que ele fez, botou na mesa. Aí ele vem com uma garrafa de vinho, põe a garrafa de vinho na mesa, né? Aí serve o vinho, aí vai servir o vinho pra irmã Mabel. Aí o pastor, a gente não bebe, meu amigo. Aí o italiano olhou e falou assim, mas isso aqui é um vinho branco? Como é que você não vai beber um vinho branco? Aí o pastor, não, a gente não bebe. Como é que coloca isso na cabeça do italiano? O italiano abriu uma garrafa de vinho, né? A expectativa ali era que todo mundo ia tomar uma taça, né? Aí eu falei, eu sou de menor. Tinha menos de 21, né? Aí o italiano falou, pô, vou ter que beber a garrafa de vinho sozinho agora. Né? É um vinho bom, pastor? É bom, então bebe. Mas foi legal essa negociação com o Og. E o Og facilitou bastante aqui pra gente, né? Pra gente entrar aqui e começar. E foi um passo grande para a igreja, né? Uma aquisição de um prédio aqui, né? Foi muito difícil também, porque a cidade foi muito restrita, né? Porque quando você tem um restaurante, a cidade recebe dinheiro ali do sales tax, entendeu? E uma parte dos impostos, né? Da propriedade. Então, a parte do property tax e uma parte da venda, da receita, são atribuídos à cidade. Então, quando você vem com uma proposta de abrir uma igreja, significa o quê? Corte de receita, né? Então, é ruim para eles não gostam. Né? Aqui já tem muita igreja, então foi muito difícil. Eles sempre foram muito restritos. E a igreja a cidade de Lighthouse Point é pequena. Na época, eles terceirizavam o departamento de fiscalização e obra, essas coisas, para a cidade de Deerfield. Então, era sempre foi muito difícil aqui para conseguir chegar aqui e ser o que é hoje. E ser o que é hoje, Como é que é a bênção da sua empresa, Tex House? Conta um pouquinho pra gente como que é a bênção, porque a gente sabe que você é um empresário bem sucedido. Deus te abençoou muito, a gente sabe disso, né? Você sabe disso, as pessoas que estão à sua volta sabem disso. Como é que é? O que representa a Tex House para você, olhando na perspectiva da vocação espiritual, você sendo cristão e empresário bem sucedido aqui nos Estados Unidos? Eu acho que, assim, na minha formação, eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalhei muito para ajudar o próximo. Isso acho que está dentro de mim. Muito bom. E isso foi como a minha empresa foi fundada. Né? Então, eu não tenho, assim, os nossos preços e custos, né, que a gente sempre vendeu, sempre foram preços acessíveis e custos mais baratos, porque a gente entendia, a gente está formando um novo empresário aqui nos Estados Unidos, estamos abrindo uma empresa, então é um investimento, então incentivo, né? Então a gente sempre facilitou, né, e fez esse processo um processo mais simples e mais fácil de entender.
Mas, então esse foi o sucesso da nossa empresa. Acho que a empresa toda ali sempre foi uma empresa que o nosso foco sempre foi ajudar o próximo, né? Uhum. E é uma paixão que eu tenho, né? Eu largo minhas coisas e cuido das coisas dos outros. Então, isso está dentro de mim, né? E sempre, eu acho que isso foi o crescimento. A gente teve um sucesso muito grande. A empresa ali, ao longo desses anos, né? Desses 25 anos aí de existência, né? Olha. A gente abriu em ano 99. Olha isso. Foi estrada toda, 5 anos depois de que a gente estava aqui nos Estados Unidos, né? Eu já estava casado, né? Aí esse momento do casamento foi muito importante, eu era muito novo. E foi na época que estava tendo essa transição de liderança na igreja, né? O pastor Joel estava assumindo e o pastor Severino estava saindo, né? E aí a gente estava namorando, a história do namoro, né? Que eu falei que o Jader Dutra participou, né? Conheci a Adriana na igreja e depois estava com 17 anos já, né? Então já fazia uns 2 anos que eu tinha aqui de América. E aí a gente acabou, eu acabei dando um beijo nela num evento lá na casa dela. Ué, é verdade. Revelou o segredo. E aí passou isso na outra semana eu chamei ela e falei para ela num sábado à noite, a gente tava aqui na praia ali, nós fomos passear um pouco. Aí eu falei para ela, olha, eu sou um cara cristão, eu não sou esses caras de ficar dando beijinho aqui, eu não quero nada disso não, eu quero uma coisa séria. Eu quero, se você quiser ficar comigo, eu queria muito namorar com você, né? Mas é um namoro, vou namorar pra gente noivar e pra gente casar. E ter uma família. Já cantou a bola, já, E né? eu era um garoto mais novo, né? E normalmente a mulher, ela sempre é mais cabeça, né? Mais velha, mais... Então, já era estranho pra Adriana tá ali até saindo comigo, né? E aí, no dia seguinte, a Adriana foi trabalhar, cuidando num bar mitzvah de um judeu lá, numa festa, né? E foi ela e o pastor Jader Dutra trabalhar. Olha isso. E o trabalho deles era cuidar da porta do banheiro, porque as crianças pequenas não podiam entrar no banheiro sozinhos, então eles, né, ficavam ali cuidando, né? Então a Adriana sentou ali na frente do banheiro das mulheres e o pastor Jader sentou na frente eles estavam ali recebendo ali para administrar as crianças que, né, chegavam ali para ir no banheiro. E aí a Adriana começou a falar com o pastor Jader, né, eu não sei da história, você que tem que contar aí como é que foi essa história direito. Conta pra gente. Como é que apareceu o meu nome lá? Apareceu o seu nome. Não, eu fui falar com ele, pastor Jader, tem esse menino, né, um rapaz da igreja, o Breno, tá querendo namorar comigo, mas ele é mais novo, e o que você acha? Aí começou a me dar os conselhos. Mas os conselhos foi para apoiar ou ele deu conselho? Para apoiar? Para apoiar. Ah, então você tem uma dívida grande, viu, Breno? Não é? Com o pastor Jader Dutra. Eu já falei isso para ele. A dívida é grande, hein? E aí? Aí ele falou, olha, cuidado, hein, tá vindo uma família aí com as filhas, talvez fique interessado no Breno. Aí eu falei, olha, então, deixa eu prestar atenção. Deve ser um menino de ouro, né? É verdade. Foi assim. Mas o pastor Jader me conhecia lá do Brasil, né? O pastor Jader Dutra me conhecia lá do Belém, né? Aí acho que o pastor Jader me defendeu bem. Defendeu bem. Ela saiu desse negócio aí... Com a decisão, né? Com a decisão dela na cabeça. Acho. Isso foi fantástico. Foi crucial, né? Foi crucial. Divisor de águas. Para você ver como o conselho de um pastor, de uma pessoa, né, é importante. Influencia muito. Influencia. Né? Acho que o pastor Jader nem sabe o resultado, o importante, né? Quão importante foi isso que ele... Deu certo, né? Quantos anos de casado? 30 anos. 30 anos de casado, parabéns. Aí ela, à noite a gente chamei ela para sair, eu e a dona Rosa, aí ela parece que perguntou para a mãe, né? Perguntei também para minha mãe. Aí a mãe pegou e falou, menino... Foram 3, o pastor Jader, minha mãe
e o pastor Severino. Fechou Chave de ouro. chave de ouro. Porque o pastor Severino, ele vinha a turma do Brasil, né? Levava na casa dela para conhecer, porque ele Da queria Dona casar. Rosa. A Dona Rosa queria casar ela, né? E aí o pastor Severino falava, não, vou arrumar um noivo para ela lá, um belemita. Pastor Severino, vou arrumar um belemita. Aí vinha a turma dos jovens lá do Brasil passear aqui, visitar. Aham. E o caminho da roça era esse, passar na casa da Dona Rosa lá para conhecer a triângulo. Sempre comida, jovem come muito, É né? verdade. Dona Rosa fazia aquele, né, Uhum. recepção. É. Não tem ponto Então melhor toda pra hora passar. tinha um lá, né? Ai, que legal. Mas aí o Belemita aqui que ficou. O que não tinha chance nenhuma ficou. Tá vendo? Breno, olha, isso é muito bom, é histórias, não é? Nós estamos aqui recordando da história linda que o Ministério do Belém construiu, não é? São 3 décadas, não são 3 dias, não são 3 meses, não é? E isso é muito fantástico. Agora, fala pra gente um pouquinho, Breno, da questão dos CONADs, não é? Você também sim, ajudou, foi. parece que na realização dos CONADs, como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, o CONAD foi uma decisão, assim, extremamente importante aqui do pastor Joel, Isso é verdade. né? Que realmente, aquilo que eu te falei, né? A igreja evangélica aqui, ela cresce muito, né? Ela tem tendência de crescer muito, né? Se expande, né? Os brasileiros, principalmente na comunidade, né? Só para você ter aqui uma noção, o meu escritório de contabilidade, a Tax House, a gente abriu um pouco mais de 200 igrejas aqui. É mesmo, Breno? Nossa, você é um celeiro de bênção, então. Então eu tenho... Tá explicado porque todos os resultados, não é? E ao todo a gente abriu um pouco mais de 15 mil empresas aqui nos Estados Unidos. Glória Já. a Deus. Que Em fantástico. todas Parabéns pelo as trabalho. atividades que você imaginar, a gente abriu, né? Que história. Então, o escritório sempre foi ali um centro muito grande ali para o pequeno empresário dar o seu começo ali. Uhum. A gente sempre teve esse apoio ali, tinha um apoio ali técnico nosso ali, administrativo. Ótimo. E Que é nos registros, que é nas licenças, fundamental, né? Então, essa formação da Confradeb, né, da convenção aqui, e a filiação também ao grupo americano, né, e a decisão então do pastor Joel de fazer esse primeiro congresso, foi uma coisa que era para organizar as Assembleias de Deus brasileiras que estavam aqui, né, os pastores, né, e foi de extrema importância. E esse CONAD, ele realmente foi bem difícil a gente fazer os primeiros, né? Imagino. Porque a gente tinha pouca verba, a gente não tinha como cobrar muito caro, né? Para poder conseguir as pessoas irem, né? Então a gente criou aí trouxe uma ideia, né? De pagamentos semanais. Então isso eu trouxe da minha empresa. Eu tinha um sistema na minha empresa que a gente cobrava mensalmente do cliente. Uhum. Aí eu implementei esse e falei, pastor, vamos fazer de 6 meses para frente, se o pessoal começar a contribuir semanalmente, né, e a gente debitar a conta deles e facilitar, vai ficar uma reserva e aí vamos escolher um lugar que todo mundo gosta de ir, tipo Orlando, né, que a pessoa pode fazer ali a gente vai fazer o trabalho que é o trabalho importante, e também a pessoa fica um dia a mais ou 2 ali e acaba... Então a gente negociou com bastante força ali para baixar o preço dos quartos, né? E estendia também, né? Então a pessoa podia, o CONAD é de 3 dias, mas pelo mesmo preço você pode ficar mais 1 ou 2. Pronto. E então se você fosse alugar o hotel, era $150 a diária, mas pelo CONAD era 70. Oh, maravilha. Então, então isso foi um bom negócio. Foi um bom negócio para as pessoas que queriam ir. E a gente aqui trabalha muito, né? Todos os brasileiros aqui trabalham muito. Então, as pessoas começaram a olhar para esse evento como um momento ali também de descanso, de descontração, de um pouquinho, meio que uma mini férias ali, né? E deu certo.
Deu certo. E sempre em Orlando, né? Nós fizemos em Orlando por questão da logística, né? Estavam vindo pessoas do Brasil, né? Muitas. O pastor Joel também teve uma visão da gente fechar lá no Brasil com uma empresa que fazia pacotes de turismo, para facilitar também, né? As pessoas que queriam Processo vir. de vistos também. As pessoas do Brasil inteiro tinham oportunidade, tem oportunidade até hoje de vir, né? Com No certeza. CONAD. O CONAD é aberto para todo o público, né? É verdade, né? Apesar de ser uma convenção, né? Então, principalmente para a organização da nossa fé, né? Da nossa estrutura, da nossa governança em relação a cuidar do nome Assembleia de Deus, né? Que o nome seja um nome protegido ali também, né? E então foi um sucesso. A gente fez lá eu lembro que a gente contou lá e tinham 2.050 e poucas pessoas. É mesmo? No primeiro CONAD? No primeiro CONAD. É mesmo? E quais os desafios desse primeiro CONAD? Meu amigo, a gente teve o primeiro CONAD foi tranquilo, acho que foi o segundo que teve o furacão, né? É mesmo? Aí a gente tava mais ou menos com umas 2.000 pessoas lá também, e no meio do CONAD, o furacão. Meu Deus. Ali foi uma luta, porque nós chegamos e o furacão virou para entrar, né? Eu já estava lá e as pessoas... E aí aí o que aconteceu? O hotel era um hotel muito grande e ele tinha... todas as vilas eram quartos mais velhos, né? E eles tinham acabado de construir uma torre, né? A turma da administração do CONAD, o que eu fiz? Eu negociei o aluguel da torre. Falei, não, a gente trazer, é bom que fica todo mundo na torre, fica fácil, a gente desce, né? A gente desce aqui o elevador e tá todo mundo dentro do evento já. Então eu convenci a administração do hotel, eles queriam empurrar os outros quartos, falei, não, a gente tem que ficar na torre, né? E aí ficou um pouco mais caro, acho que ficou alguns dólares mais caro lá, mas vamos alugar o outro. Algo mais expressivo, coisa né? de crente mesmo, né? Coisa de homem abençoado. Isso é bom, Breno. Isso é muito bom. E aí a gente pegou e organizou, né? Aí organizamos também o transporte, né? Porque muita gente pegava voo para Miami, então a gente tinha os pastores também que vinham, né? Do Brasil, né? A mesa diretora, os pastores todos. Aí alugamos ônibus aí com ar-condicionado para eles levarem para Orlando com seus assessores, tudo. E gente do Brasil, dos Estados Unidos inteiro indo para Orlando. Então criamos uma logística lá de buscar todo mundo no aeroporto, né? Então a gente tinha lá o voo de todo mundo, as famílias eram recebidas lá por um pessoal ali da convenção que... Na verdade, eram tudo belemitas, né? Porque a gente carregava esse piano nas costas ali, né? Não tinha ainda... a Confradeb não tinha ainda recurso, né? E aí a gente organizou. E esse do furacão foi terrível. Foi um dos maiores desafios, então. Porque o que aconteceu... no dia que... então, nós ali da administração, a gente chegou um pouco mais cedo, então a gente foi para a torre, né? E um dia antes do evento, o furacão que estava entrando aqui na Flórida, ele virou para Orlando. Eita. E aí o que aconteceu? Ele ia passar no highway, que eram os highways de saída de Orlando. E aí as pessoas que estavam no hotel, que tinham gente que estava lá e que ia voltar para o sul da Flórida, ou até para pegar o voo, ir para o aeroporto de Miami e tal, então vamos sair do quarto. Como é que você vai sair do quarto aqui e pegar um carro e de encontro ao furacão? Não vão. Aqui e aí a torre inteira não ficou disponível. Alguns quartos disponibilizaram, mas as pessoas todas que estavam no hotel ficaram no hotel. Um dia mais ou dois até o furacão passar. Coisa melhor, você está ali numa torre que tem gerador, tem tudo. E aí, meu amigo, o que aconteceu? O nosso povo começou a chegar e começaram a botar a gente nas vilas, que eram os quartos mais velhos e os quartos mais que não tinham sido reformados ainda. E foi um desastre, porque o povo
o povo tinha que andar. Imagina você ir trazer a sua melhor roupa para você ir no culto, e ali é um culto atrás do outro, e você ter que sair no meio do furacão e sair andando de uma ponta aqui da vila, assim, ó, e passar na chuva, no furacão, e andando até o evento para você poder a turma chegar. As mulheres então chegavam com os cabelos tudo. A gente teve que montar uma lá no banheiro, montar um negócio com secador, que eu não sei o que, porque... minimizar os impactos. Foi a primeira coisa que eu fiz, aí... Sério? Fizeram Sério, isso? fizemos. Porque... o Breno é uma benção. Né? Aí mas aí tentando mudar o pessoal de quarto, né? Porque o pessoal, meu quarto tá ruim, meu quarto não sei o quê, não foi isso que a gente, né, contratou, a gente botava a foto dos quartos da torre, né? E foi difícil administrar, mas acho que o povo entendeu, né? Entendeu ali e foi assim, teve até um momento lá que uma das portas, né, de onde estavam as crianças, bateu e soprou e ela abriu e o vento entrou e foi uma coisa. Ali a gente teve que mobilizar as crianças, trocar de lado, mas o nosso povo entendeu ali. Foi maduro para entender aquela fase difícil. Foi maduro para né? entender ali no meio do furacão. Foi uma coisa que a gente não tem como se evitar, né? A Flórida... E essa questão de datas, por exemplo, o mês que os furacões passam costuma não ser o mesmo mês dos CONAD. Teve alguma mudança? Por causa disso? Eu acho que sim, eu não sei se por causa disso, né? Eu não participei depois, mas sempre era uma data estratégia para evitar e minimizar os impactos negativos, né? Com certeza. Não, nessa época a gente não tinha se preocupado com furacão, foi uma das coisas que a gente não tinha. Mas era na época, era em outubro, a gente fazia, que é bem no auge da época do furacão, né? Então a gente não tinha se atentado a esses detalhes. Esse detalhe. Mas aí foi interessante porque realmente esse CONAD principalmente trouxe gente, que foi o segundo. O primeiro foi um sucesso, então o segundo foi maior ainda. Porque as pessoas vão falando uma para outra. O segundo foi maior ainda. E aí o segundo foi esse desastre, né, do furacão. Mas veio gente dos Estados Unidos inteiro. A gente recebeu gente dos Estados Unidos todo. E essas pessoas dos Estados Unidos, né, que levaram para casa a experiência de ter passado por furacão na Flórida. Na Flórida, com certeza, foi pedagógico. A história que passou foi muito engraçada. Essa foi no outro CONAD. Foi no outro. Aí a gente falou, bom, aí vamos procurar agora um hotel, né, que foi, não sei se é o mesmo que tem hoje, que era um hotel que tinha 2 torres, e aí não tinha, e era de frente para Universal. A gente fez o CONAD nesse aí esse aí muito mais, não, era um Renaissance, se não me engano. Foi logo o Hilton Renaissance, Renaissance eu acho que era, não lembro. Antigamente, os últimos, eu acredito, foi no Caribe Royal. Não, a gente foi bem antes, né? É um hotel que tem 2 torres grandes e é de frente para Universal e tem toda a parte embaixo, então você não sai dentro do hotel. Aí esse aí que todo mundo gostou muito, né? Que também foi ali umas 2.000 pessoas no evento. Olha isso, fantástico, hein? Esse aí foi bastante gente. Esse aí foi muito organizado. A gente conseguiu criar toda a logística de carro, de buscar as pessoas no aeroporto. Isso era uma coisa muito difícil, né? Então a gente conseguimos ali disponibilizar a alimentação, foi muito boa, as comidas, os eventos, sabe? Os eventos paralelos que tem. Então foi muito, muito, muito legal. Isso aí tem umas histórias bacanas. Essa aí tem uma história, teve uma história, eu esqueci o nome do diretor da convenção lá no Brasil, mas era um pastor importantíssimo da convenção lá do Brasil. E tinha... como é que é o nome do marido que faleceu esqueci, sou ruim de nome, puxa vida. Vai lembrar. Bom, tinha um membro da nossa igreja que era um voluntário para pegar e levar a gente para o aeroporto, né? Então eu não dormia nesse evento. Então era 4 horas da manhã, a gente tinha voo chegando, né? Nossa, imagina. Então eu tava lá no lobby coordenando, né? E eu tinha a lista de todos os quartos e o nome de todo mundo. E o nome desse irmão era o mesmo nome do pastor da convenção, que era um senhor já de idade.
mas é um pastor importantíssimo lá do Brasil, da Convenção Nacional da Assembleia de Deus. Pedigree. Pedigree. Baita Membro lá da diretoria. Uau. E aí eu pego o telefone e eu bato o olho no número do quarto. Por quê? Porque era pro irmão ter feito o checado comigo ali, ó, cheguei, ó, tô aqui, vou para o aeroporto. Aí eu falava, ó, você tem que buscar essa família aqui e tal. Então era para ele estar lá 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. E eu tô lá e 4 horas, 4h10, e eu falei, se ele não chegar aqui para ir, não vai ter ninguém para receber a família lá, né? E aí eu, ligo no quarto. Falo, alô, tem um cara dormindo. Aí eu falei, meu amigo, você não vai descer não, cara? Você tá atrasado, meu. Você tem que descer, você tem que estar indo para o aeroporto, você tá saindo daqui agora. Quem tá falando? Eu falei, não, eu quero o nome, eu esqueci o nome. Eu vou falar Ailton. É o Ailton. Aí o cara pegou e falou, não, o Ailton tá dormindo. Eu falei, não é o Ailton? Não, pera aí que eu vou chamar ele aqui. Aí, daqui a pouco, alô. O senhor tem que descer agora, cara, você tá atrasado, cara. Vambora. Pum, desliguei o telefone. Aí, tô lá, 4h15, 4h20, aí peguei já, né, falei, vou ter que arrumar alguém. Passou ali uns 25 minutos ali, eu vejo ali um pastor todo engravatado, mais 2 assessores. Aí daqui a pouco eles sentam ali no lobby, 4 e pouca da manhã, lobby vazio, não tinha ninguém, né? Ninguém. Olhando aquilo Era ali. Destacável a atitude deles Aí ali. eu olhando aquilo ali, aí eu já tinha resolvido, um outro que tinha um carro maior, já ficou um pouco mais, aí pegou a outra família. Aí eu fiquei olhando, aí um dos assessores, né, passou uns 10 minutos, ele viu, falou assim, ó, alguém ligou aqui pro quarto aqui do pastor, aqui, pediu para descer urgente. E eu olhei, falei, ligaram pra... Não sei. Aí eu peguei e falei assim, aí eu fui lá olhar e falei, eita, o pastor de diretoria, meu Deus, 4h30 da manhã. Aí eu peguei e falei assim, fui eu, meu irmão. Aí ele falou, mas o que pra que a gente desceu aqui, que é tão urgente? Foi até um pouco, você até assustou um pouco ele, assim, a gente até se trocou muito rápido, desceu. Não, é porque eu preparei um café da manhã especial pro... Não acredito, Olha, Breno. Aí tinha um IHOP, sabe esse IHOP? Sei. Bem do lado ali do hotel. Né? Eu falei na hora, ele falou, mas não é um pouco cedo para tomar café da manhã, não? Eu falei, não, mas eu achei que vocês queriam começar cedo, né? Então, como é uma coisa especial que eu tô fazendo para vocês, eu queria que vocês, né, viessem com tranquilidade, né? Aí fui lá e o pastor... Aí conversei com o pastor, cumprimentei ele. Surreal. Meu irmão, que benção. Já tô com um pouquinho de fome mesmo. Vamos sim, vamos tomar esse café. Aí eu falei, é um café da manhã americano, professor. Experimentar um pouco da cultura americana. Aí saí, levei eles ali no IHOP, a gente sentou no IHOP, sentei lá. Aí pediu panqueca, né? Coisa bem americana, né? Mas eu passei uma, rapaz. Depois eu contei isso pro pastor João, meu Deus, você até acordou. Fantástico. Chamei o pastor para descer para tomar café da manhã. Breno, você é uma bênção de Deus, viu? Muito bem, pessoal, nós estamos caminhando para o fim do nosso Godcast by Bethlehem Ministry. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui com o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, Breno, não é? Juntamente com a sua esposa, irmã Adriana, que abrilhantam, não é? O nosso Godcast de hoje. Breno, uma mensagem de esperança, olhando para essa câmera, uma mensagem de esperança e de fé para quem está nos assistindo. Mensagem de esperança e de fé, né? Acho que, assim, a gente que está aqui nos Estados Unidos, né? Às vezes a gente, não só nos Estados Unidos, eu acho que mais para toda a comunidade que está fora do Brasil, né? A gente vem para cá ou vai para outros países, né? E
E a gente acaba se desaculturando um pouco, né? Uhum. Mas a cultura da fé, né, é uma coisa que a gente não pode abandonar. A nossa fé em Deus é uma coisa que a gente tem que carregar com a gente, no nosso coração, e levar isso para qualquer lugar do mundo mesmo, né? Então, eu acho que é isso. Acho que se concentrar, né, em manter a sua fé, manter nos momentos de dificuldade, nos momentos de... Esse momento, por exemplo, que imigrantes estão vivendo aqui nos Estados Unidos, um momento muito difícil, né? Mas mantenha a sua fé, confie em Deus, cumpra a lei. A gente tem que cumprir a lei, né? As pessoas às vezes deixam de se preocupar com isso. A nossa vida é tão corrida e deixa isso como segundo plano, né? E isso tem que ser uma coisa importante, né? A sua documentação, sua regularização nos Estados Unidos é uma coisa importante. E nesse momento realmente é só Deus, é só a fé e a esperança de que Deus vai te dar um caminho, Deus vai te dar uma solução, Deus vai te dar uma sabedoria. Então busque, né, conselhos, vai buscar um conselho com advogado, né? É muito importante. Então, acho que a mensagem aqui que eu deixo de fé e de esperança é que não enxergue com o que está acontecendo aqui como o fim, né? E sim como a possibilidade de um recomeço, mas tem atitude, né? Tem atitude de exercitar essa fé, né? E acreditar e buscar aí um conselho, buscar um advogado, né, para ver a sua situação e ver se existe algum caminho, né, para você poder, ou se o caminho realmente que Deus colocar na sua vida, que você possa seguir, né? Então eu acho que é um momento importante aí de esperança, de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão mudar. Amém. E que realmente Deus colocou o nosso presidente Trump aí para conduzir o país, né? Então a gente tem que confiar que Deus está trabalhando através dele e que o resultado na vida de cada um seja um resultado positivo, né? Às vezes a gente não entende o que está acontecendo hoje, é uma situação, né, um pouco desesperadora para muitos, mas todos nós passamos, todos nós tivemos momentos de dificuldade aqui, né, nos Estados Unidos, principalmente nessa área de documento, né? É uma área muito difícil. Mas eu creio em Deus, tenha fé e cumpra a lei que Deus vai te abençoar. Amém. Obrigado, Breno. Eu quero agradecer de coração por estar aqui conosco, por terem vindo aqui, o casal, não é? Breno e Adriana. Que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. E com certeza o nosso Godcast de hoje ficou rico e inspirador, não é? Não tenha dúvida disso. Adriana, agradecimentos, quer deixar uma saudação? Agradeço pela vida do pastor Joel, da Mabel também. Amém. Né? Nosso crescimento espiritual foi muito importante, porque eu vim da Batista, então eu conheci o outro lado da Assembleia, que tem um lado espiritual, né? Então me fez crescer muito nesse lado espiritual. E só tem que agradecer pela vida deles. Amém. Obrigada. Obrigado, Adriana. Breno, suas considerações finais, seus agradecimentos. Aquilo que eu falei, né? A gente tinha, né, o pastor Severino aqui nos Estados Unidos como um grande mentor para a gente. E o pastor Joel foi quem realmente, quando assumiu essa mentoria. O pastor Severino foi importante na nossa vida, na decisão do casamento, né? Fantástico. O pastor Joel, na época, né, a gente acabou não conseguindo fazer um casamento, uma festa, né, e uma comemoração, mas 5 anos depois o pastor Joel fez o nosso casamento, abençoou o nosso casamento, a gente teve uma festa muito bonita. Então o pastor Joel sempre foi uma pessoa muito importante na nossa vida. Presente, né? Que bênção. E a irmã Mabel, o pastor Joel, sempre lá em casa, né, Natal, festa, Ano Novo,
sempre passando com a gente morava do lado dele, então eu tive esse privilégio, né? Uhum. De a gente conseguiu comprar uma casa perto da casa dele lá, na época. Então foram momentos muito bons, que a gente estava sempre perto, muito próximos ali, e dividindo as nossas lutas, né? Tanto as minhas lutas, eu dividia muito com ele, e ele dividindo as lutas dele também com a igreja, né? Que ele sempre foi um lutador aí para a expansão da igreja. Então, a gente agradece muito aqui esse reconhecimento dele, né? Mais uma vez. E agradecemos também, né, o pessoal aqui do Godcast aqui. Obrigado. Por ter nos convidado aqui e deixar a gente dividir um pouco da história da igreja com vocês aí. Tem muita história, muito mais história. Acho que vai dar para fazer mais 1 ou 2 aí depois. Eu acredito que o Breno vai precisar voltar aqui. Vamos combinar. E a Adriana combinar, também, para a Adriana contar mais história pra gente também, né, Adriana? Ele é o contador de história. Eu sou contador por formação, né? Então tá explicado, né? Muito bem, pessoal, que Deus abençoe a sua vida. Estamos caminhando para o fim, mas nós temos uma notícia muito boa para você. Eu tenho uma notícia boa para você. Tudo que rolou aqui, você pode assistir nas plataformas digitais, nosso Godcast, ok? Já estamos na semana da festa, do evento da nossa igreja, que vai ser de bênção para a sua vida. Eu te vejo aqui. Vai ser um tempo maravilhoso para a glória do nome de Jesus. Se inscreve no canal, você que não se inscreveu, e assine o sininho das notificações e participe daquilo que ainda vai acontecer e aquilo que já aconteceu. Tá bom? Queremos agradecer o idealizador do nosso Godcast, pastor Joel Freire Costa, nosso presidente, bem como a produção que nos auxilia e nos auxiliou, não é? Em tudo que aconteceu no episódio de hoje. Queremos agradecer a você também, nosso telespectador, ouvinte que está conosco, nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez para conosco durante o Godcast de hoje. Muito obrigado. Salva a alma, Senhor, para a glória do seu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo episódio. May God bless you. Thank you very much.